No episódio falaremos a respeito da biologia quântica, dirigido por Ana Clara Barcelos, Celso Gonçalves e Pedro Braz. Acabamos escolhendo o gato de Schrödinger para representar o nosso primeiro slide, por ele estar sempre associado à quântica e também podendo estar associado à biologia, como por exemplo a biologia dos animais. O nosso primeiro tema a respeito da mistura entre biologia e quântica vai ser o nosso nariz quântico. Nosso porque você também tem um aí no meio da sua cara. No episódio de hoje, temos os seguintes participantes: Celso, Ana e Pedro. Você já mediu um cheiro? Você consegue dizer se um cheiro é apenas 2 vezes forte que outro? Você pode medir a diferença entre 2 tipos de cheiro e outro? É muito óbvio que temos muitos tipos diferentes de cheiros, desde o odor de violetas e rosas até essa fétida. Mas até que você possa medir sua semelhança e diferenças, você não pode ter ciência do odor. Se você tem ambições de encontrar uma nova ciência, meça um cheiro. Alexander Graham Bell, 1914. Então é com essa nossa primeira frase e perguntas e questionamentos que daremos início ao nosso nariz quântico. Sejam bem-vindos! Para a gente entender um pouco mais a respeito desse nosso tal nariz quântico, a gente vai fazer uma breve contextualização histórica, que é realmente muito breve. Em 1970, antes de 1970, tinha um desconhecimento a respeito de como funcionavam os nossos receptores olfativos, se eles eram parecidos com os receptores do paladar e como que era o funcionamento deles. Em 1980, os cientistas Richard Axel e Linda Book começaram a estudar um pouco mais a respeito desses receptores. Em 1996, o físico Luca Turing foi um dos primeiros a querer usar a física quântica para explicar a nossa fisiologia e o funcionamento desses receptores. Então, a partir de agora, o nosso diretor Pedro vai falar um pouco a respeito dessa, como se pode dizer, né, forma clássica de se ver os nossos receptores olfativos. Como sentimos os cheiros? O que nos possibilita diferenciar o cheiro de um pudim delicioso e o cheiro de uma fruta? Quando cheiramos algo, como por exemplo uma flor, as moléculas de cheiro são sugadas por nosso nariz e passam por uma camada de muco, como podemos ver em nossa figura, representada pela linha azul clara, que está sendo indicada pelo número 1 em negrito. Quando as moléculas atravessam esta camada de muco, elas chegam ao então chamado epitélio olfativo, que é onde estão presentes ramificações dos neurônios, que são os receptores responsáveis por detectarem estas moléculas de cheiro. Em nossa figura, podemos observar estes neurônios receptores indicados pelo número 2 em negrito. Então, finalmente, estes receptores mandam um sinal para o bulbo olfativo, presente em nosso cérebro, onde o mesmo é processado e nos permite diferenciar, por exemplo, o cheiro do pudim para o cheiro de uma fruta. Em nossa figura, o bulbo olfativo está sendo indicado pelo número 3 em negrito. Agora, o nosso foco de estudo será nestes receptores, mas aparece uma grande complexidade, porque ainda não somos capazes de observá-los enquanto estão em nosso corpo. Podemos até tentar tirar esses receptores do nosso nariz, mas a estrutura deles colapsa, uma vez que eles não estariam mais sustentados por sua membrana celular. Sem acesso a estes receptores, o que nos resta é tentar entendê-los através de evidências diretas. Estas evidências diretas nos levam em 2 teorias, a teoria da forma e a teoria vibracional. A teoria da forma é uma teoria clássica, enquanto a teoria vibracional é uma teoria quântica. De início, iremos focar na tradicional teoria da forma, e posteriormente vamos abordar a teoria vibracional. Na teoria da forma, os receptores de cheiro possuem formas específicas, onde as moléculas de cheiro se encaixam perfeitamente, como uma chave e uma fechadura. Você precisa da chave certa para abrir determinada fechadura. Mas esta teoria não funciona muito bem, pois sabemos que não temos um tipo de receptor para cada tipo de molécula. Na realidade, temos aproximadamente 400 tipos diferentes de receptores, mas somos capazes de distinguir cerca de 10.000 cheiros diferentes. Uma das pessoas responsáveis na melhora dessa teoria da forma
é uma grande cientista brasileira, lá do Instituto de Química da USP. Ela se chama Bettina Malnick. Aí na imagem ela é a moça de vermelho, e atrás dela está sua amiga Linda Buck, que é ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina, por trabalhos relacionados ao estudo de odor. Bettina, ela decifrou o que se pode chamar de código dos cheiros. Neste código de cheiros, nós seremos capazes de distinguir estes milhares de cheiros diferentes através da interação das moléculas de cheiro com os receptores, através de uma descrição um pouquinho diferente, como veremos a seguir. Bem, a Bettina descobriu que cada molécula de odor se encaixava em mais de um tipo de proteína, lá na superfície do neurônio receptor, no fundo do nariz. E ela entendia que era como se cada molécula de odor fosse uma pequena estrela, onde nem todas as pontas sejam iguais, e que cada ponta diferente teria uma afinidade com um receptor, sendo que cada receptor pode receber uma estrela com composições distintas, desde que ao menos uma dessas pontas diferentes tenham as características necessárias para se encaixar nele. Então, fazendo uma analogia com o método da chave da fechadura, seria como cada estrela fosse composta por chaves diferentes, cada ponta tivesse uma chave diferente. E o receptor, ele é uma fechadura em específico. Então, cada molécula de cheiro, ela teria várias possibilidades de conectar a este receptor. Então, basta que uma dessas chaves se conectem ao receptor para que possamos ter sinais, sentir o cheiro desta molécula. Com isto, Bettina concluiu que o sistema nervoso reconhece cada molécula pelo conjunto de receptores específicos em que ela se encaixa, e não por um único deles, aumentando assim todo o repertório de cheiros possíveis. Mesmo sendo uma teoria plausível, a teoria da forma não explica tudo. Ela tem problemas para explicar fenômenos como moléculas de odor, que possuem diferentes formas, mas que têm o mesmo odor, e vice-versa, como no caso da vanilina e da isovanilina. Tanto a vanilina quanto a isovanilina possuem estruturas bem semelhantes, a menos de rearranjamento. Mas se formos olhar para o cheiro destas estruturas, a vanilina cheira a baunilha, enquanto a isovanilina tem um cheiro fenólico desagradável. Tais fenômenos não podem ser explicados pela teoria da forma. Para isso é necessário a proposta de teorias auxiliares. E é nesta parte que é necessária a introdução da teoria vibracional. Mas aí você deve estar se perguntando, beleza, Ana, Pedro explicou muito bem, entendi tudo. Então, mãe, tô aqui há 4 minutos esperando meu nariz quântico e até agora nada. Tá parecendo uns coach quântico que fala argumentação, explica uns trem nada a ver, no final fala que é quântico, mas de quântico não tem nada. Brincadeiras à parte, gente. Já que vocês estão esperando a respeito, ou não estão esperando também, enfim, agora é a hora que a gente decidiu falar da nossa parte quântica, da nossa teoria vibracional, e quem vai explicar ela para vocês sou eu. Será que vocês estão preparados? Nossa teoria vibracional começa com o Luca Turing, depois de uma experiência que ele teve numa sala de Japão com perfumes, que ele tem uma experiência que ele relata ela com uma profundidade tão grande, com uma intensidade, que ele passa o resto da vida dele tentando entender como é que é o funcionamento dos receptores, para conseguir entender como que um cheiro pode trazer sensações tão evocativas. Para o Turing, os receptores detectavam as vibrações das moléculas. Mas aí eu te pergunto, como que ele justifica um receptor do nosso nariz captar uma vibração de uma molécula? A justificativa inicial para conseguir fazer com que a gente entendesse a vibração de moléculas era através da espectroscopia Raman, que é você emitir uma luz numa molécula para conseguir descobrir o seu espectro vibracional, né? Só que, como assim? O nosso nariz não está emitindo luz e a gente não precisa de luz para poder conseguir sentir um cheiro, ou será que precisa? Tá lançado o desafio, pausa esse vídeo, pega alguma coisa, apaga a luz e tenta sentir o cheiro dessa coisa. Pois é, né? Você conseguiu sentir o cheiro mesmo de luz apagada. Então, Turing conseguiu sair dessa achando uma justificativa um pouco mais interessante, que é o tunelamento quântico. Mas o que é o tunelamento quântico? O
O elemento quântico é a capacidade das partículas se comportarem como ondas de probabilidade capazes de atravessar barreiras. Mas como assim atravessar barreiras? É tipo assim, uma barreira, você tá aqui, do nada você aparece aqui, só que você não passou por aqui. E, obviamente, isso aqui é uma coisa muito simplificada, uma brincadeira só pra gente visualizar, mas a gente tá falando de elétrons, né? E para piorar nossa situação, a gente não tá falando de qualquer tunelamento, a gente tá falando de um tunelamento quântico inelástico. Para a gente entender um pouco melhor essa questão do tunelamento quântico, a gente vai pegar dois metais que estão a uma distância muito pequena entre eles, aplicar uma voltagem para fazer com que elétrons que estão no metal à esquerda vão para o metal à direita. Classicamente falando, isso é impossível, mas a gente está falando de elétrons, né? Então, elétrons são partículas quânticas, então eles fazem esse tipo de coisa. Só que para que isso acontecer, a gente precisa de duas condições. A primeira delas é, o elétron tem que estar a uma determinada energia e do outro lado do metal tem que ter um buraco com a exata energia do elétron. Só que nem sempre isso acontece, a gente pode ter um tunelamento quântico inelástico, que é aquele em que o elétron perde energia. No caso do buraco estar um pouco no nível mais abaixo de energia, ele vai perder energia, né? Porque para ele passar do buraco que está no nível mais alto de energia, no buraco não, do seu lugar de maior nível de energia para um lugar de menor nível de energia do outro lado do metal, ele tem que perder sua energia. Só que ele tem que perder sua energia para alguma coisa. E aí que entra a molécula. A nossa molécula, ela entra para entrar ali como se ela fosse um canalizador, né? Não sei se eu posso chamar de canalizador. Como se ela fosse uma ponte. Acho que uma ponte eu acho que seria mais interessante. Uma ponte para o elétron passar para o outro lado. Entender um pouco mais a respeito de como a molécula pode fazer com que um elétron passe para o outro lado, a gente tem que analisar o gap, que é essa diferença de energia entre o elétron estar do outro lado e para qual ele vai do outro. Esse gap, se essa diferença de energia for a mesma energia necessária para fazer com que a molécula vibre na sua frequência de ressonância natural, então o elétron consegue passar para o outro lado, libera sua energia excedente para a molécula. E o elétron, quando chega do outro lado, ele estimula o nosso neurônio, que faz levar o impulso para o nosso cérebro. Então, Turing associou o odor da molécula à sua frequência natural de vibração. Antes de toda essa pesquisa, Turing conseguiu grandes evidências de que nosso nariz era quântico. Só que a teoria não era muito bem aceita, porque os seres humanos eram que cheiravam as moléculas, né? E esses testes poderiam estar adulterados pela questão da expectativa. Então, Turing continuou suas pesquisas, só que agora com animais, né? Ele adicionava prótons nos átomos das moléculas, fazendo com que assim elas tivessem sua frequência de ressonância alterada, né? E realmente observou que de fato elas cheiravam diferente, de acordo com os animais que ele escolheu. Ele fez vários testes, repetiu vários procedimentos e realmente notou que poderia a teoria da vibração ser uma das justificativas para a gente explicar, né, como que a gente sente os cheiros. Ele publicou um artigo na revista PNAS, que é uma revista muito cientificamente muito top, e aí ele falou a respeito publicou em 2011, né, falou a respeito dessas pesquisas que ele fez. Um dos problemas da teoria são as moléculas quirais, que são moléculas que têm a mesma vibração, mas têm odores diferentes. Um exemplo dessas moléculas são os enantiômeros RS do limoneno. Enantiômeros são moléculas que são espelhadas. Nesse caso, esses dois enantiômeros têm a mesma vibração, mas têm odores diferentes. Recapitulando, então, como que os receptores funcionam? A gente apresentou duas teorias, né? A teoria da forma e a teoria vibracional. A teoria da forma é aquela em que receptores funcionam como uma chave fechadura. Então, as moléculas entram nos receptores, tem a forma exata, da exata fechadura, e aí você consegue mandar um impulso para o seu cérebro. E a teoria vibracional é aquela que os receptores funcionam como se fossem os metais, como a gente explicou anteriormente. Eles detectam as vibrações das moléculas e, através dessa detecção, mandam um sinal para o nosso cérebro que identifica qual molécula se trata. Como foi dito, todas essas duas teorias têm problemas e são incompletas por si só. Como as duas teorias ainda se mostravam muito incompletas, né, para conseguir explicar o funcionamento dos nossos receptores, o professor Marshall Stoneham fez uma proposta, que é a proposta do swipe card, que é um cartão magnético.
E a explicação dele era a seguinte: você tem a máquina com o leitor, e para esse cartão de crédito passar, né, cartão de crédito, cartão magnético passar, ele precisa com que a máquina, aquele buraco, né, não sei se eu posso chamar de buraco, aquela fenda, né, que passa o cartão, que está no leitor, ele tem que ser na forma e na espessura correta para conseguir fazer com que o cartão possa ser lido. Então não adianta nada o cartão ter a estrutura dele toda bonitinha, mas para ele conseguir ser lido, ele precisa primeiro passar na forma, né? Então, a ideia dele era juntar as duas teorias, né? Unir a teoria da forma com a teoria vibracional. E a teoria dele era que poderiam existir receptores que captavam as moléculas que são destrógenas e levógenas, como eu já falei do limoneno lá, que são os exemplos que eu utilizei. Uma é destra, a outra não destra, né? Sei lá, não sei como é que fala isso. E cada receptor, ele vai ler uma dessas moléculas. Só que o receptor da direita, ele não é capaz de ler a molécula da esquerda e vice-versa. Então, existem receptores que pegam, como o Pedro já explicou, a ponta da estrela e depois que a ponta da estrela é encaixada, aí que acontece a parte do tunelamento quântico. Apesar de não haver dados que provam esse modelo, tem fortes evidências de que a teoria da vibração, né, ela faz parte de como o nosso nariz funciona. E não tem nenhum experimento que conseguiu testar diretamente o tunelamento quântico. Então, o tunelamento quântico elástico é uma das formas, um dos mecanismos quânticos que são usados para explicar esse fenômeno, né, de como que os nossos receptores podem funcionar após eles se ligarem a uma molécula. E essa estrutura desenhada aí, que eu desenhei, ela pode ser uma das explicações, né? Até porque não tem como a gente saber, porque como o Pedro falou, quando a gente tira o receptor do nosso nariz para analisar e estudar, ele se desintegra, né? Desintegra assim, ele deixa e perde suas estruturas. Então não tem como a gente conseguir estudar esses receptores e como eles são de fato. São só teorias. E os estudos feitos até hoje, eles usaram uma quantidade restrita, né, de animais, seres humanos, enfim, corais. Então, essa proposta e essa teoria, ela é ainda muito pouco estudada, né? Assim, bastante estudada, mas ainda tem muito a avançar. Então, agora nós vamos focar nossa discussão em outro exemplo de biologia quântica, que vai vir com o nosso diretor Celso. No restante da apresentação, fazemos considerações sobre a validade da proposta de que certas funções biológicas operem no regime semiclássico. Essa é uma proposta extraordinária porque sistemas biológicos são complexos. Uma célula é formada por trilhões de átomos que se arranjam em moléculas complicadas, ao contrário do que se espera no ambiente em que efeitos quânticos são tradicionalmente verificados. O que acontece na fronteira mal definida entre os regimes quântico e clássico? Mais importante, existem funções biológicas essenciais que parecem clássicas, mas na realidade não são. Uma das esperanças é que com a descrição mais detalhada, seja possível a criação de novas nanotecnologias que operam nessa fronteira, e esse é o objetivo da biologia quântica. Estudos relacionados à biologia molecular, junto à experiência de Thomas Morgan, que compreende a hereditariedade em termos de transmissão de genes, ou seja, que características macroscópicas dos seres vivos sejam determinadas em estruturas incrivelmente compactadas, os cromossomos, inspiraram Schrödinger a escrever o famoso livro O que é Vida. Nesse livro são feitas considerações químicas e físicas sobre células, mas mais importante, termodinâmicas. Como Schrödinger colocou, os organismos se alimentam da entropia negativa, usando-a para sustentar a organização aparente nas estruturas e funções das células, enquanto pagam suas dívidas termodinâmicas aquecendo o ambiente. Ele chegou a propor que devêssemos estar preparados para encontrar outra lei da física, que não foi o caso. Hoje a teoria da informação preenche essa lacuna ao explicar que perdas de informação sempre acontecem e muitas vezes não são relevantes macroscopicamente. Embora fenômenos quânticos não tenham entrado na discussão, esse é um caso pertinente, pois exemplifica como princípios básicos da física passaram a ser procurados em organismos vivos. Antes da era da biologia molecular, dificilmente era possível descrever materialisticamente um funcionamento biológico sem ter que invocar conceitos metafísicos. No presente, a transferência de energia por excitação e fotossíntese é a área mais sólida na biologia quântica. Já na década de 30, modelos estatísticos operando no regime semiclássico, a fim de explicar a eficiência inigualável no processo de captura de energia solar, foram propostos.
Só recentemente, com o avanço de técnicas de espectroscopia sofisticadas, a verificação e refinamento desses modelos é possível. A fotossíntese é o processo biológico mais importante. É o que sustenta a cadeia alimentar na Terra, transformando matéria inanimada em grama, árvores e frutos. Dentro de cada célula fotossintética existem tipicamente algumas dezenas de cloroplastos. Aqui embaixo tem uma imagem de cloroplastos no microscópio dentro de uma célula e em cima uma visão esquematizada. Essas estruturas como tipo moeda, elas são os tilacoides. E os tilacoides, por fim, possuem clorofila na sua superfície. Existem diferentes tipos de moléculas clorofiléticas que podem aparecer nos organismos para diversificar seu espectro de absorção de luz. Na anatomia da clorofila, percebe-se que ela é caracterizada por uma longa cauda de hidrocarbonetos e uma estrutura pentagonal de carbonos e nitrogênios que aprisionam um átomo de magnésio no centro. Nessa configuração, o magnésio possui um elétron que não faz parte das ligações químicas e que pode ser levado para um estado excitado ao ser incidido por um fóton de luz visível com frequência apropriada. É possível imaginar como diferentes moléculas clorofiléticas podem absorver diferentes frequências de luz em termos da mudança do potencial de corte causado por alterações na sua estrutura. As moléculas diferentes vibram em frequências diferentes, então os altos estados de energia como um todo são diferentes. Ao entrar no estado excitado, aparece uma região com diferença de potencial elétrico, e esse novo sistema é chamado de excíton. O excíton, então, é uma pequena bateria que guarda energia. Como excítons são sistemas instáveis, essa energia só pode ser usada na criação de açúcares depois de chegar a regiões no tilacoide, chamadas de centros de reação, onde esse elétron realmente é arrancado da molécula e é usado para um tipo de bateria química mais estável. Embora a vibração das moléculas excitadas espalhe energia que cria excítons adjacentes, centros de reação são distantes da molécula média de clorofila. A eficiência com que a energia recém-convertida chega aos centros de reação é mal explicada pelo modelo clássico. O modelo clássico propõe que a energia de vibração é espalhada nas árvores clorofiléticas de forma aleatória, como um passeio aleatório em 3 dimensões, o que implicaria num sistema desordenado e com baixa eficiência. A proposta quântica é que existe uma superposição coerente de excitações eletrônicas dos pigmentos de clorofila individuais que favoreça a otimização do processo. Depois de 69 anos, um estudo feito por Graham Fleming foi feito em temperaturas criogênicas numa amostra de bactérias fotossintéticas usando uma técnica chamada espectroscopia eletrônica bidimensional. O método consiste na aplicação de fótons no espectro visível e no infravermelho para excitar estados de energia eletrônica no sistema. É registrado o sinal emitido pelo sistema após uma interação com uma sequência de 3 pulsos de laser. Esses pulsos geralmente têm uma duração de tempo de algumas centenas de femtosegundos, e essa alta resolução de tempo permite a captura da dinâmica dentro do sistema, que evolui com a mesma escala de tempo. O artigo original inclui os espectros medidos e a sua análise. Foi detectada a presença de picos que oscilam no tempo. Um grande número de estudos associou os picos com o acoplamento entre excítons e essas oscilações foram atribuídas à coerência quântica, ou seja, superposições coerentes entre os estados excitados. Desde então, essas verificações foram confirmadas numa variedade de espécies de algas, bactérias, plantas, inclusive em temperatura ambiente. Toda essa história acontece em poucas centenas de femtosegundos, e esse é o primeiro dos processos que culminam na transformação de dióxido de carbono em produtos orgânicos. Existem evidências para que fenômenos não clássicos tão interessantes quanto esse ocorram em processos subsequentes da fotossíntese. Outro exemplo de tópico na biologia quântica é a redução objetiva orquestrada. É uma teoria sugerida por Penrose, que ano passado ganhou o Nobel pela descrição detalhada do processo de criação de buracos negros. Informação é passada de e para o cérebro pelo disparo ou não de neurônios. Isso é determinado pelo potencial eletroquímico da célula nervosa. A forma como o sinal passa de uma célula para a próxima ainda é uma questão de debate, mas a teoria aceita é que essa comunicação neural é gerenciada
por substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores. Eles se ligam aos receptores da próxima célula nervosa, alterando assim o seu gradiente eletroquímico e causando ativação neural. O potencial depende da distribuição de íons na membrana e tem que ser maior que um potencial de repouso para que um sinal dispare. A teoria busca revelar como efeitos quânticos em estruturas celulares chamadas microtúbulos, que influenciam na distribuição de carga na superfície dos neurônios, podem desempenhar um papel relevante na consciência através de coerência de superposições quânticas, como na fotossíntese. Críticas frequentemente rejeitam a possibilidade de coerência em organismos vivos, ou tentam demonstrar que, depois de uma análise detalhada sobre a estrutura dos neurônios, a relação entre os microtúbulos e os neurônios é insignificante na troca de informação.